A batalha mortal de hoje é clássica, Batman contra Superman, só que ambos em seus auges. Superman é a armadura cósmica, um dos auges mais poderosos do Superman, contra o auge mais poderoso do Batman. E aí, quem vence essa briga? Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, estamos no mais em uma batalha mortal. Começando então com a apresentação dos dois personagens. Superman, a armadura cósmica ou robô do pensamento, nasceu, vulgo foi fundido com a matéria do Superman e a antimatéria do Ultraman, e para então se dar origem ao robô do pensamento, com o intuito de proteger o multiverso do Mandrake. Do outro lado, temos aí então o Batman que ri, que junto com seus aliados transferiram sua consciência para o corpo do Dr. Manhattan, conseguindo então um poder totalmente absurdo para poder conseguir desafiar a Perpétua e qualquer um que desafiasse a ele. E se você já conhece aqui o canal, já tá ligado à rotina aqui dos vídeos, né? Eu peço aquela sua ajuda na moralzinha, cara. Deixa aquele like para ajudar demais o vídeo, o trabalho também que a gente traz aqui. E se você curtiu o vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar, vai curtir, se inscreve no canal, que aqui eu trago para vocês diversas batalhas mortais, duelos mortais, de quadrinhos, de mangás, de qualquer outro personagem possível. E lembrando, quem me pediu esse duelo mortal aí foi o Luan Carvalho, me pediu aí essa batalha. E também eu coloquei uma enquete lá na aba comunidade, que foi um duelo, né, bem disputado em questão de votação, né, uma diferença aí de 20% praticamente de diferença, né, foi bem bacana. E comentários de vocês também. Batman que ri tem poderes e habilidades como o seguinte: super força, velocidade muito acima da luz. Um dos seus destaques é na sua luta contra a Mulher Maravilha, onde estava então com os poderes da Foz dos Mundos, onde ambos se moveram automaticamente no tempo. Mestre do combatente corpo a corpo, manipulação mental, distorção da realidade. Batman que ri, ele pode criar e destruir mundos, contém então uma quase onisciência, consciência cósmica, contém então uma compreensão do funcionamento do universo em uma escala cósmica. Precognição, ele pode ver o futuro da sua própria linha do tempo, bem como o futuro de cada Batman do multiverso das trevas. Manipulação da matéria ao nível macro quântico, duplicação, Batman que ri, ele pode duplicar a si mesmo, criação com o poder gigante, né, que ele tem. Ele criou o mundo para poder prender os velocistas. Absorção de energia, telecinese, viagem dimensional, ele pode atravessar várias realidades do multiverso. Manipulação de energia, contém uma energia cognitiva que representa então todo o poder positivo da criação, tendo então a energia de todas as crises da história. Regeneração e fator de cura, né? Ele pode então reintegrar as moléculas do seu corpo mesmo então sendo o seu corpo desintegrado. Imortalidade, Batman que ri não pode morrer por causas naturais e também se sustenta por sua alta capacidade de se regenerar. Manipulação do espaço e do tempo, manipulação de dimensões superiores, por exemplo, criando então o último multiverso 52. Invocação, ele pode invocar o exército Dark Multiverse. Apagamento da existência, ele pode apagar histórias de seres do multiverso DC, como os aspectos da existência, por exemplo, manipulação do tamanho, absorção de poder, ele absorveu os poderes do Manhattan e da Perpétua também quando estava então lutando contra ela, e o próprio selamento. Já o Superman, a armadura cósmica, contém os poderes e habilidades como o seguinte: super força, velocidade é desconhecido, né? Afinal, o fator velocidade não foi algo tão abordado na luta, ou mesmo citações contra o próprio Mandrake. Extremamente inteligente, existência abstrata, existência além dimensional, distorção da realidade, pode aumentar seu tamanho, incorporeidade, intangibilidade, manipulação conceitual, consciência cósmica, ele pode sentir instantivamente a verdade sobre a natureza da própria realidade. Visão de calor, a sua visão de calor está bem mais poderosa do que o padrão que conhecemos. Evolução reativa, a armadura cósmica é capaz de se adaptar instantaneamente para poder combater qualquer ameaça. Ele já evoluiu continuamente para poder combater o poder crescente do Mandrake. Consciência da quarta parede, não necessariamente ele é um poder em si, mas sim uma visão, onde ele, entre aspas, pode alcançar a direção do leitor. Resistência ao apagamento da existência, ele foi capaz de sobreviver ao próprio monitor Mind over Void. Vamos agora então para a análise. Quem é o mais forte ou mais poderoso? É lógico que essa é uma pergunta que está na cabeça sua agorinha mesmo. Como diabos a DC consegue fazer personagens tão poderosos que fica até mesmo difícil de se analisar de quem venceria? Batman que ri com os poderes do Manhattan é uma entidade que destruiu incontáveis mundos e heróis. O interessante dizer é que o Batman que ri, ele é um dos poucos personagens que combinou duas coisas mais poderosas, na minha opinião: a capacidade de ter um poder
cósmico absurdo, né? Mais a sua super inteligência e preparo. Então você já tem uma ligação de nível de perigosidade que ele se tornou. Por outro lado, o Superman Armadura Cósmica também ele é bem poderoso e também bastante inteligente. Mas convenhamos que a inteligência do Superman nem sequer se equipara ao do Batman, na minha opinião, tá? Mas beleza, Superman Armadura Cósmica ele é o protetor do multiverso caso o Mandrake despertasse e quisesse destruir o próprio multiverso. E por isso que foi criado o robô do pensamento, fazendo então a fusão entre a antimatéria do Ultraman com a matéria do Superman. Mas primeiro, como vamos saber quem venceria essa batalha? Simples. Primeiro temos que ter uma noção que o Superman Armadura Cósmica ele vem da sua era de crise infinita DC, lá em 2008 para 2009, tá? O universo DC naquela época, digamos que não tinha tanta coisa que vemos hoje em dia em comparação. Naquela época coexistiu então 52 universos. Agora temos dois pontos importantes para analisar essa batalha e é o fator decisivo. Como assim, Thiago? Simples. Assim como eu disse no duelo mortal da Mulher Maravilha Foz dos Mundos contra o Superman Armadura Cósmica, tá? Eu disse que a maior vantagem do Superman é a sua adaptabilidade e a diversas situações que isso poderia acontecer. Isso poderia sim garantir a vitória dele na luta, mas não necessariamente seria 100%. E isso se aplica a mesma coisa contra o Batman que ri. O Superman Armadura Cósmica ele tem a capacidade de se adaptar na luta, independentemente de quem lute contra ele. Então você pega aí o Mandrake. O Mandrake é uma versão corrompida da metade da própria extensão original do Monitor Mind Overvoid, que examinou a falha que é o multiverso antes dele se dividir e deixar para trás o pensamento do robô. O que seria o Overvoid, Thiago? Resumindo e falando mais claro, tá? O Overvoid ele é um vazio vivo, consciente, uma extensão infinita do próprio branco puro e da tela de toda a criação, para definir a sua relação com a falha, o DC Multiverse, que se autodenominou Monitor Mind Overvoid. Agora, para termos uma noção principal da ameaça que o Superman estava lidando com o Mandrake, é o quão poderoso ele é. Bom, ele já matou o Daranus, Fulginautas, matou também o próprio Mal Samaritano e o Neon, o Desconhecido. O Mal Samaritano e o Neon, o Desconhecido, obtiveram esses poderes da Força dos Mundos, o mesmo que a Mulher Maravilha também obteve. Alden Queen tem o Fogo da Destruição. Ele exibiu os proezas de nível universal ao destruir então alguns universos doentes. Ele também foi capaz de lutar contra o Nix Yutan. Neo tem os fogos da criação, sobre as quais toda a criação, matéria positiva, matéria escura e antimatéria, se inclina para ele. Então o Mandrake estava além desses caras. Ele não podia nem sequer destruí-lo. A única maneira do Neon derrotar o Mandrake era usar então suas habilidades para poder alterar sua própria fisiologia, permitindo com que ele pudesse se alimentar da matéria escura em vez da matéria positiva. Sendo então oposto ao próprio robô do pensamento, Mandrake estava constantemente se adaptando para poder conter a crescente do poder do Armadura Cósmica. E o Mandrake atacou então a Armadura Cósmica, né, o Superman, com o calor de 10 bilhões de sóis e o sangue de 52 universos. Ele ainda feriu o Superman Armadura Cósmica além do seu próprio reparo, deixando então ele logicamente impossível de ser consertado. O Mandrake então seria o oposto da vida. Ele também podia usar então o pensamento dos monitores para poder acreditar que ele existisse. E se irmos então mais a fundo, o Rox ou Gama, o segundo Mandrake, foi capaz então de derrotar o Espectro e o Radiante. E para quem for olhar com atenção, tá? Esse Mandrake então ele é muito menos perigoso e poderoso também do que o primeiro, pois foi exilado pelos monitores para os próprios mundos germinativos. Rox ou Gama só foi morto pelos Lanternas Verdes e o Superman por causa que o Superman usou a máquina dos milagres, uma máquina capaz de trazer pensamentos das pessoas à realidade, permitindo então com que ele possa desejar um final feliz para o evento criado. Mandrake também pode então engarrafar e consumir o sangramento, pois os monitores são os únicos capazes de interagir com ele como uma substância tangível e consumível, drenando então a criação. O sangramento seria então a membrana entre o universo e a substância da vida, segundo o Zilo Vala. O Duende da Quinta Dimensão descreveu então que a quinta dimensão da imaginação como um sangue do multiverso, a energia que flui entre os reinos, drena o sangramento e o drenou, significando então que a história do multiverso DC estivesse ali também. E ainda também existe a esfera do monitor e o próprio Neo, um mundo arquétipo e fundamental onde tudo é mais significativo e profundo. Não há dualidade em Neo. Os seres não planetários do mundo são feitos de matéria e operam no espaço e tempo
tempo físico. Os seres da esfera dos deuses são de pura ideia e operam dentro da história metafísica. Os seres do limbo carecem até mesmo de história, e Neo leva esse padrão para o próximo nível, tanto quanto razoavelmente possível antes de alcançar o nada do Overvoid. O mundo dos monitores é o vazio, o Neo e o Gone, o limite de tudo onde a forma e o significado se rendem ao nada do Overvoid. A história, entre aspas, de Neo é uma hiper-história que se monta com pensamentos do Overvoid. Resumindo, mesmo Superman Armadura Cósmica sendo um robô do pensamento bem poderoso, ele não tinha o poder suficiente para poder acabar ou derrotar o Mandrake, porque o Mandrake não pode ser destruído. Superman Armadura Cósmica, mesmo estando no seu máximo, o que ele poderia então fazer era banir o Mandrake para outro local e não derrotá-lo. E assim como aconteceu na luta, a Armadura Cósmica só, entre aspas, ganhou porque o Mandrake tinha caído no Overvoid. Tendo então em mente que a Armadura Cósmica não é páreo para o poder do próprio Mandrake, é lógico que a sua adaptação não é o suficiente para deter ele. Afinal, o Mandrake também poderia e pode se adaptar e ficar 2 passos à frente da Armadura Cósmica. Falando então um pouco do Batman que ri, o Cavaleiro das Trevas, a sua transferência de corpo e mente fez com que ele pudesse obter um poder gigantesco do Manhattan. E conforme a história foi andando, ele foi absorvendo mais coisas, como mundos, energias, existências e assim vai. Um dos maiores feitos dele é derrotar a Perpétua, que mesmo ela não estando em seu auge, ainda assim é um feito considerável. Vai lembrar que a Perpétua é a mãe do multiverso, e antes da DC dar um retcon nela, quando Darkseid apareceu, antes era dito que ela estava então influenciando todos os eventos da DC em si. Crises infinitas terras, vilões, como Anti-Monitor, Forjador de Mundos e assim vai. Ele foi capaz de matar o Bat-Mago. O Bat-Mago pode derrotar o próprio Espectro. Ele ainda também sobreviveu ao Sol Vermelho, que ao fim da existência, quando a Mulher Maravilha jogou ele lá, ele morreu, beleza, mas sobreviveu algum tempo no fim da existência. Seu mero poder estava então destruindo um hipertempo, que tem então linha do tempo infinitas. Até a realidade estava então tremendo e a esfera dos deuses estava então tremendo também. O Cavaleiro das Trevas ainda então absorveu a energia da crise e a energia da anticrise para poder ficar mais poderoso também. Até mesmo também interessante observar que as duplicações menores do Cavaleiro das Trevas podiam então acompanhar também os flashes de outros universos. E ele é tão poderoso que é capaz de então reescrever as leis da existência em um nível multiversal, como pessoas então tendo então finais felizes ou o bem triunfando sobre o mal. E ele serve então como aspecto da própria morte e a personificação da própria mãe do multiverso e o pesadelo da Perpétua de seres em um nível de Deus, e que seu poder também pode consumir o próprio multiverso. Resumindo, o Cavaleiro das Trevas tem um poder absurdo e poderoso, mas tem seus porém, principalmente quando falamos então sobre DC, que muda praticamente frequentemente, com o seu universo, porque o multiverso DC foi destruído e reconstruído depois que a saga Metal acabou, onde ficou bem maior do que era antes, dito pela própria entidade Mão do Destino. E lá, na era Infinite Frontier, foi mostrado um futuro melhor, justamente quando o Flash estava então lá correndo, a Mulher Maravilha e o Espectro então observando. E nesse novo multiverso DC, não há limite, não há paredes, e em vez de voltar à estrutura da Perpétua, de um multiverso infinito, agora temos então um Omniverso infinito, algo bem maior do que antes, e bem maior também do que o próprio Batman que ri. Infinite Frontier, por exemplo, é dito que a Perpétua não criou mais o multiverso. Este foi o trabalho do Dr. Manhattan, então trabalhando pelas próprias trevas, cujo é a própria grande escuridão. O multiverso que tínhamos lá em 2008 para 2009, a crise final, lá era um multiverso grande, mas pequeno se compararmos ao multiverso que vemos e que também vimos anos e anos depois, como Death Metal, que expandiu isso, principalmente que expandiu o evento A Crise Infinitas Terras, que já era grande antigamente, e agora só foi aumentando. E se usarmos então como comparação com o evento da própria DC, as crises de antigamente, mais especificamente na crise final de 2008 e 2009, onde Superman Armadura Cósmica participa, ela é inferior à crise Saga Metal e é inferior também à crise Infinite Frontier. Por quê? Simples, as consequências, expansões, conceitos, importância, tudo literalmente se tornou então maior e grandioso com mais peso. Por exemplo, só para poder provar meu ponto, é por causa disso que a grande escuridão está destruindo o próprio Omniverso DC, o hipertempo também, que contém eventos que aconteceram na Saga Metal também. A grande escuridão está além do Omniverso DC, estudado então pelo próprio Batman, estando então acima de tudo que existe, corrigindo os problemas de todos os eventos, inimigos, entidades que apareceram no próprio universo DC. Quem vence?
A armadura cósmica, ele é uma arma para poder destruir qualquer tipo de ameaça final, adaptando-se a ela também. Depois de fazer o trabalho lá de impedir o Mandrake, né, o que dá a entender lá na história é que não existia mais o Superman, liderando então o próprio Superman para o seu lugar de direito com a Lois Lane, que estava lá doente no hospital. E é por isso que no final da história, o armadura cósmica foi mostrado como se o Superman e a armadura cósmica estivessem então morrendo, porque isso é o que deveria fazer um acordo com a história e de acordo com o próprio Grant Morrison. Talvez, só talvez, a armadura cósmica não pudesse ser tão vulnerável assim, porque caso contrário, não haveria Superman mais. O robô do pensamento na armadura cósmica precisaria então ser criado de novo caso fosse necessário para uma outra crise, lá de 2008 para cá, até 2022. Dá para você contar fácil nas mãos as crises que a DC realizou, mas o robô do pensamento nem sequer é acionado ou algo do tipo, essas crises, né? Apesar do Grant Morrison não estar mais ativo como escritor, isso encerraria a questão do Superman armadura cósmica aparecer em crises, que por sinal fecha por enquanto, né, o fator que a armadura cósmica ser ou não ser superior às outras crises da DC. Afinal, o momento dele foi lá no passado, cara, lá atrás, lá em outra crise, em um multiverso entre aspas menor, em comparação com o que foi na saga Metal ou na saga que está sendo hoje em dia, né? Mas aí você pergunta, Thiago, quem você acha que vence? Olha, jovens, tem duas formas de analisar esse duelo aqui. Uma forma é analisar de forma que eu acabei de analisar para vocês, né? É comparar crises, eventos, a importância do universo DC para cada personagem. O momento do Superman armadura cósmica, dessa crise, né, foi lá em 2008 e 2009, com um multiverso menor, com consequências menores, comparado à saga Metal até hoje em dia. Porque o que vemos hoje em dia é a consequência da saga Metal. Então, se for pela importância de eventos, consequência para o universo DC, Batman que ri teria bem mais chance de vencer por todo o contexto, tá? Agora, vem o fator, o segundo fator, né, que é o fator de analisar só o personagem em si. Como eu falei, o maior ponto de vantagem do Superman armadura cósmica é a sua adaptabilidade, que na minha opinião, sim, garantiria a vitória para ele. Afinal, o Cavaleiro das Trevas não demonstrou nenhuma capacidade de se adaptar a situações ou mesmo outros seres que lutam contra ele, como por exemplo, o Mandrake, que se adaptava sempre na luta contra a própria armadura cósmica. Outra vantagem do Superman armadura cósmica comparado ao Cavaleiro das Trevas é que a armadura cósmica ele foi ferido gravemente, graças a todo o contexto que o Mandrake ofereceria e ofereceu, que ele também tinha como importância pro Overvoid, ao contrário do Cavaleiro das Trevas, que mesmo estão suportando estar no sol no fim dos tempos, ele ainda assim morreu. De certa forma, é uma batalha complicada. Uns vão falar que a armadura cósmica venceria, outros vão falar que o Cavaleiro das Trevas venceria. Mas na minha opinião, para saber quem vence esse combate, teria que pensar dessas duas formas, ameaças, evento, importância e crise que os dois personagens ofereceram, que no caso o Batman que ri foi bem maior. Por outro lado, pensar no combate direto 1x1, das vantagens e desvantagens, e nesse quesito, na minha opinião, o armadura cósmica venceria sim o Batman que ri. Mas lembrando, isso aqui é só a minha opinião, eu quero saber a sua opinião de modo educado, né? Comenta aqui nos comentários e aproveite, se inscreve agora no canal para você receber outras batalhas, outros duelos que você vai estar pedindo aqui agora, que eu tenho certeza. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.